Olá, pessoal. Voltando então com a nossa disciplina, hoje falaremos sobre alquenos e alquinos, reações de eliminação. Então, as reações de eliminação nos aletos de alquila. As reações de eliminação nos aletos de alquila são reações importantes e competem com as reações de substituição. Em uma reação de eliminação, os fragmentos de uma molécula, aqui no caso o Y e o Z, são removidos, eliminados a partir de átomos adjacentes do reagente. Então, o que eu vou ter, né, na minha reação de eliminação? 2 carbonos, no mínimo, né, um Y e um Z, que serão aqueles que vão ser removidos, ou vão abandonar essa minha molécula. Então, com a eliminação deles, eu vou ter que formar uma dupla ligação para que todos os meus carbonos voltem a fazer 4 ligações. Então, como uma característica das reações de eliminação é a formação de uma dupla ligação. Então, a desidrohalogenação é um método utilizado para a síntese de alquenos e é a eliminação de HX a partir de átomos adjacentes de um aleto de alquila. O aquecimento do aleto de alquila com uma base forte faz com que a reação ocorra. Então, eu tenho aqui 3 carbonos e um grupo Br, uma base forte e aquecimento. Eu vou ter a formação de aqui uma dupla. 79% dessa minha reação ocorrerá com a formação da dupla, mais NaBr, mais a minha base aqui, que sai com OH, que vai ser retirado de um desses carbonos aqui das pontas. A Br vai ser eliminado deste carbono, então um dessas pontas aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, no carbono beta, vai ter que liberar um H. Então, isso aqui é um carbono secundário e aqui um carbono terciário. Então, este carbono também eu vou ter uma base forte e um aquecimento. Então, 91% vai ser através de minha reação, através da eliminação, e 9% vai ser substituição, são competitivas uma com a outra. Então, meu Br vai ser eliminado, assim como um dos Hs desses meus átomos adjacentes, para formar minha dupla ligação. Então, na desidrohalogenação, eu vou ter um carbono alfa, que é aquele ligado ao grupo abandonador, desculpe, ligado ao meu halogênio, e um carbono beta, que é um carbono adjacente. O que isso quer dizer? É um que está do lado, né, que está aqui, ó, que vai ter um hidrogênio, ele tem que ter um hidrogênio, e ele vai estar ao lado do meu carbono alfa, mais a base. Então, o que vai acontecer, né? O H vai se juntar com a minha base e esse meu X aqui, que já é um grupo abandonador, irá abandonar lá com o parzinho de elétrons, como era antes, formando uma dupla ligação. Então, as bases mais utilizadas: hidróxido de potássio dissolvido em etanol, bases conjugadas de álcoois, como o etóxido de sódio, por exemplo. De novo, né, na desidrohalogenação, eu vou ter reações E1 e E2. As E2, reações bimolecular na etapa determinante da velocidade, similar a SN2 da substituição. E a reação E1, reação unimolecular na etapa determinante da velocidade. Então, vamos ver um pouquinho de cada um. Primeiro da E2, que é mais simples. Então, vou ter aqui um íon etóxido, que é uma base forte, um brometo de isopropila, aquecimento, ó, esse triângulozinho aqui é aquecimento, ou se eu não quero botar a quantidade de graus que eu tenho, formação de uma dupla ligação do meu íon etóxido aqui com o H, que foi retirado do carbono beta, e mais o meu grupo abandonador. Então, qual que é o mecanismo? Como que acontece isso? Bom, o íon etóxido começa a remover o próton no carbono beta. Ó, o carbono alfa é aquele que está com o meu grupo abandonador, o carbono beta, o carbono adjacente. Começa a remover o próton do meu carbono beta. Então, ele vai chegar aqui pertinho, ó, deste hidrogênio. Esse cara tem um par de elétrons disponíveis, então vai retirar, né, esse hidrogênio aqui. Ao mesmo tempo que esse Br começa a sair. Então, o etóxido começa a remover o próton do carbono beta, usando o par de elétrons para formar a ligação. Ao mesmo tempo, o par de elétrons da ligação CH começa a se deslocar para formar a ligação π. O átomo de Br começa a sair com os elétrons do outro carbono. Estado de transição, entre colchetes e com o símbolozinho ali.
Ligações parciais se estendem do átomo de oxigênio, passando pelo esqueleto de ligação π, até o átomo de Br. Então, aqui o tracejado, ó, que é formação inicial de ligações. A reação se completa com a ligação dupla formada. O alqueno tem uma geometria trigonal plana, sp2, lembram? Em cada átomo de carbono. E também vai se formar uma molécula de etanol e um íon brometo, OH. Esse H aqui foi aquele retirado lá no início da minha molécula. E o íon brometo, que é aquele que abandonou. Então, a E2 acontece similar a SN2, com o estado de transição, onde tudo ocorre. Lembram, né? A substituição E2, o nucleófilo ataca por trás, o grupo abandonador abandona pela frente. Aqui a formação da minha ligação dupla do meu esqueleto, ó, no meu carbono beta e no meu carbono alfa. A reação E1, ela é uma reação unimolecular na etapa determinante da velocidade e tem um caminho similar a SN1. Então, lembrem lá, os carbocátions mais estáveis da SN1 são sempre os carbocátions terciários. Então, o que eu vou ter aqui? Um carbono terciário, terc-butilclorido. Então, em 80% de etanol, mais 20% de água, a 25 graus. O que eu vou ter? Este meu Cl, meu grupo abandonador, vai sair, formando um carbocátio, muito estável pelas cargas, né? Então, ele pode seguir dois caminhos. Se ele seguir pela SN1, eu vou ter a substituição do meu cloro pelo OH ou pelo OC2CO3, que é aqui, né, o meu etanol. Então, tanto um quanto o outro pode acontecer, ó, formação de um álcool ou formação de um éter. 83% dessa reação vai ir para SN1, principalmente porque eu tenho aqui a temperatura ambiente. Porém, como elas são competitivas, um pouco vai se formar do 2-etilpropeno, quando a minha base atacar um hidrogênio no carbono beta adjacente. Pode ser de tanto faz de qual, né? Desse tenho 3. E o meu carbono alfa é esse cara aqui. Então, vou ter formação de uma dupla. Vamos ver um pouquinho do mecanismo. Então, tanto a SN1 ou a E1, a etapa inicial para ambas as reações é a formação do carbocátion de terc-butila como intermediário. Então, meu Cl vai abandonar e aí vou ter a formação do meu carbocátion. Essa etapa é determinante da velocidade em ambas as reações, por isso a gente chama ela de etapa lenta. Se a substituição ou a eliminação ocorre, irá depender da etapa seguinte, que é a etapa rápida. Então, se a molécula do reagente reage com o nucleófilo, como nucleófilo, no átomo de carbocátion, né, de C positivo, o produto é o álcool terc-butílico e a reação é SN1. Então, se o meu solvente agir como nucleófilo, atacar aqui, né, aqui no caso tem mais uma etapa, porque aqui eu vou ter, né, um H adjacente, então ele vai ser, mais moléculas do meu nucleófilo, do meu solvente vão agir aqui, vai tirando esse H. Então eu vou terminar com um térbigo-butil e mais aqui uma molécula de H+. Se a molécula do solvente age como uma base e remove um dos hidrogênios do carbono beta com um próton, o produto é o 2-metilpropeno e a reação é E1. Então, se a molécula do solvente atacar, tanto faz, tá, gente? Qualquer um desses Hs aqui, porque ambos, quer dizer, os três, né, são carbonos beta. Então, se ele atacar esse hidrogênio aqui, o que vai acontecer? Quando esse aqui começa a sair, começa a se formar a dupla aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a etapa rápida, e eu vou ter a formação da dupla, né, do 2-metilpropeno, e a reação é E1. Mecanismo dessa E1. Tem um cloreto de terc-butila, um solvente polar. Com a ajuda do solvente polar, o Cl sai com o par de elétrons do carbono. Essa etapa lenta produz um carbocátion terciário relativamente estável e um íon Cl, que é meu grupo abandonador. Os íons são solvatados pela molécula de água, por isso que essa reação ocorre, tá? Ocorre essa solvatação. Mecanismo, então, continuando. Uma molécula de água
que é meu solvente, remove um dos hidrogênios do carbono beta do carbocátio. Carbono alfa era aquele que estava ligado ao meu grupo abandonador. Meu carbono beta, eu escolhi esse aqui só para melhorar, né? Ficar melhor. Podia ser qualquer um desses aqui, por enquanto. Então, vai atacar aqui ó, um hidrogênio do meu carbono beta e, ao mesmo tempo, o par de elétrons se aproxima para formar a ligação dupla entre os carbonos. Então, este cara aqui ataca esse e esse aqui começa a formar a dupla ligação aqui. Essa etapa produz o alqueno e o íon hidrônio, aqui ou H+. Gente, agora eu vou aproveitar essa molécula aqui, ó, o alqueno, e vou explicar para vocês que aqui, por exemplo, não existe cis-trans. Vocês estão vendo? Porque eu tenho que analisar sempre cada um dos ligandes que está na minha dupla ligação. Então, neste carbono eu tenho hidrogênios, nesse carbono eu tenho metilas. Então, não tenho repetição deles ó, em 2 carbonos. Não tem aqui, não tem aqui. Então, neste caso aqui, eu não tenho cis-trans, tá? É só porque eu vi alguns errinhos assim nas outras avaliações e resolvi tirar a dúvida aqui. Então, bom, se elas são competitivas, como é que eu vou determinar se ocorre a substituição ou eliminação na minha reação? Bom, começando pela SN2 versus a E2. Então, tem aqui uma molécula, né, com 2 carbonos. Aqui, meu grupo abandonador. Então, o meu nucleófilo ele vai atacar o meu hidrogênio. E se isso acontecer, eu vou ter a eliminação com a formação da dupla. Ó, porque o nucleófilo sai com o H e o X é meu grupo abandonador já. Então, eu formo a minha dupla. Já, se o meu nucleófilo atacar o carbono, que é aquele que está saindo o grupo abandonador, aí eu vou ter a formação da substituição, da SN2. Então, como é que eu... Primeira coisa que eu vejo, se o substrato é primário. Se quando o substrato é um haleto primário e a base é forte, não tem impedimento, a substituição é favorecida, pois a base pode se aproximar facilmente do carbono. Lembra que a base, a nucleófila, vai atacar por trás. Então, tem aqui um carbono primário, meu grupo abandonador, uma base não impedida, a temperatura não é alta. Eu vou ter a formação do meu grupo de substituição, o etóxido aqui, ó. SN2 vai ser a maior proporção e E2 em menor proporção. Então, 90% SN2, 10% E2. Substrato já, se o substrato é secundário, a aproximação do carbono, a aproximação ao carbono é estericamente impedido e a eliminação E2 é favorecida, porque aí já fica difícil o meu etóxido se aproximar aqui. Ó. Lembra que tem impedimento estérico, né? Das minhas metilas ao redor. Então, carbono secundário, com uma base forte, não muito impedida, e temperatura mais baixa, quer dizer, não muito alta. Alta a gente considera assim 70, 80. Então, E2 vai ser favorecida com 79% de formação e a SN2 em menor escala com 21%. Então, o que vai acontecer na E2, né? Esse BR que vai abandonar, esse aqui é meu carbono alfa, e eu posso escolher meu carbono beta, onde vai se formar a dupla ligação. Se o substrato é terciário, o impedimento estérico no substrato impede a SN2 de acontecer. Se ocorrer substituição, será via SN1. Carbono terciário não ocorre SN2. Então, tem aqui né, o carbono terciário ligado ao meu BR, este é o carbono alfa, qualquer um desses três aqui é o carbono beta, etóxido a temperatura ambiente, E2 com maior chance de acontecer com 91%, ó, a formação da dupla, e SN1, se ocorrer, 9%. Se tiver aquecimento, será 100% eliminação. Então, o aumento de temperatura sempre vai favorecer a eliminação. Se a base, o nucleófilo, for muito impedido, ou seja, for muito grande, vai levar para a eliminação. E se o substrato for muito impedido, provavelmente vai ser ou eliminação ou SN1. Então, se aumentar a temperatura, né? Aumenta a temperatura, favorece a eliminação sobre a substituição. O tamanho da base nucleófilo. Bases volumosas, estericamente impedidas, favorecem a eliminação, pois elas não podem se aproximar diretamente do carbono para reagir em uma substituição. O terbotóxido de potássio é uma base extremamente volumosa e rotineiramente empregada para favorecer a reação E2, quando eu quero a formação de dupla ligação. Ó, aqui eu tenho um exemplo, ó, um carbono terciário,
E olha só o tamanho, né, do meu tóxico aqui. Tem 3 ligantes de carbono, mais o potássio. Então, eu vou ter a eliminação aqui favorecida com 85% e ainda a SN2, que é competitiva, com 15%. Então, características das reações E1 e SN1 ocorrem em aletos secundários e terciários, tem como etapa determinante da velocidade a formação do carbocátion. A cinética é sempre de primeira ordem, né, que vai ser a característica da minha SN1 e da E1, e os rearranjos podem ocorrer. Reatividade das reações SN1 e E1. Os aletos de alquilo os terciários são mais reativos que os secundários, que os primários. Os grupos de partida fluoretos são menos eficazes, né, que os cloretos, que os brometos, que os iodetos, devido ao tamanho, né, e à força de ligação. São favorecidas em solventes polares, próticos, porque polares vão estabilizar as cargas do carbocátion, né, carga positiva. E quanto mais substituintes no alceno, favorece a E1 em relação a SN1. Então, em resumo, se eu tenho uma metila CH3X, vai favorecer reações SN2, que podem atacar por trás. Se eu vou ter primários, aqui carbono primário ou carbono secundário, apenas reações bimoleculares, SN2 e E2. Se for primário, favorece principalmente SN2, exceto com uma base impedida, por exemplo, um térmico butóxido aqui, ó, que vai favorecer principalmente a E2. Carbono secundário fornece principalmente SN2, exceto com bases fracas, né? Iodeto, cianeto, acetato e principalmente E2 com bases fortes. Terciário, carbonos terciários. Nenhuma reação SN2. Na solvólise fornece SN1 e E1. E a temperaturas mais baixas, a SN1 é favorecida. Enquanto com uma base forte, temperaturas maiores, predomina a E1. Façam depois um quadrinho resumo de vocês, tá, pessoal? Para auxiliar. Então, vamos finalizar essa parte da aula, né, com um exercício. Dê os produtos ou o produto que você esperaria de cada uma das reações. Em cada caso, forneça um mecanismo SN1, SN2, E1 ou E2, através do qual o produto é formado, e preveja a quantidade relativa de cada um, ou seja, produto principal, único, secundário. Eu ainda poupei vocês, né, porque eu podia ter colocado aqui e dei os nomes, tanto para os reagentes quanto para os produtos. Mas vamos lá. Então, a primeira aqui. Letra A. O que eu tenho que observar, né, na minha molécula? Meu carbono é primário. Né? O meu grupo abandonador está ligado a um carbono primário. A minha base é forte e não impedida. Então, pode acontecer, né? Pode agir como base forte ou como nucleófilo. Tem os pares de elétrons aqui disponíveis. Então, quando eu tiver essas condições, a SN2 vai ser meu produto principal, aquela que mais vai se formar. Né? Com aqui, ó, minha base forte, o meu nucleófilo vai estar agindo como nucleófilo, substituindo lá o BR que abandonou. E vai ter um pouco do produto secundário, que vai ser a formação da dupla ligação aqui, ó. Se esse aqui é meu carbono alfa, este aqui é meu carbono beta. Então, entre o carbono alfa e o carbono beta. Letra B. De novo, é a mesma molécula. Tem aqui um carbono primário, né? Meu grupo abandonador ligado a um carbono primário. Porém, aqui, ó, esse aqui é o terbutóxido, né? Que é uma metila, que é um C ligado com 3CH3. Então, é grande, tem um grande impedimento estérico, então tem grande impedimento. Neste caso, o que vai acontecer? O contrário. Se minha base é muito impedida, o E2 vai ser meu produto principal, porque vai ficar mais difícil de ocorrer a aproximação dessa minha base forte, enorme, do meu carbono alfa. Então, E2 vai ser meu produto principal, e aqui meu produto secundário por via SN2. A substituição também ocorre. Letra C, que na verdade é D. O que eu tenho que olhar na primeira coisa? Bom, meu grupo abandonador está ligado a um carbono terciário. Então, com certeza, não faz nem E2, nem SN2. A base forte não impedida. E a temperatura alta. Se a temperatura alta favorece a eliminação. Então, a E1 vai ser meu produto principal, né? Porque não faz E2. Então, meu produto principal é a formação da minha dupla aqui, ó, entre meu carbono alfa
Esse é o alfa. E esses dois aqui são os betas. Então, carbono, aqui entre o carbono alfa e beta, mais o produto de substituição, né, que ocorreria via SN1 no produto secundário, que é a substituição do BR pelo meu hidróxido. Ok, pessoal? Espero que por enquanto vocês tenham entendido. A gente vai fazer a segunda parte agora dos alquenos e alquinos. Um abraço.